Oi, pessoal. A gente vai para a segunda aula de Psicologia do Desenvolvimento e da Educação. A gente vai falar um pouquinho sobre as teorias do desenvolvimento agora. Primeiro, a gente vai falar do comportamentalismo ou behaviorismo, né? É uma ciência sobre a análise do comportamento que pode ser observado em ambientes controlados ou naturais. Então, o que o behaviorismo faz? Ele analisa o comportamento, seja em ambientes naturais ou em ambientes controlados, de experiência realmente. Teve a sua origem contrapondo o funcionalismo e o estruturalismo. Lembra que a gente falou que o estruturalismo pensava só na questão estrutural, o que? O que eram os processos mentais. E o funcionalismo pensava em como eles funcionavam. Então, o behaviorismo surgiu contrapondo essas duas correntes. A gente tem 3 gerações de behaviorismo. Primeiro, metodológico, do Watson. O que ele falava? Um comportamento trata-se de uma resposta a um estímulo específico. Sendo assim, é possível observar, prever e condicionar comportamentos. Então, Watson dizia o que com isso aqui tudo? Ele falava que um comportamento ele vinha em resposta a um estímulo que você dava. Então, os meus comportamentos eles vêm a partir de estímulos que me são dados. Então, ele dizia que, sendo assim, você tinha como condicionar comportamento. Se ele vem em resposta a um estímulo, é só você dar o estímulo correto que você teria o comportamento que você quisesse. Para ele, o desenvolvimento depende apenas da influência do meio sobre o indivíduo. Então, só o meio influenciando e determinando o comportamento daquele indivíduo. Também chamado de psicologia SR, estímulo-resposta, condicionamento clássico. Então, por exemplo, eu quero que o aluno tenha determinado comportamento. Na teoria do Watson era assim. Então, se eu quero que ele tenha um comportamento de ficar quietinho, sentadinho, eu vou dar para ele um estímulo que vai determinar aquele comportamento que eu quero dele. Essa é a teoria do Watson. Então, eu vou dar o estímulo para provocar a resposta que eu quero. Psicologia SR, estímulo-resposta. Aí tem o behaviorismo radical, que é do Skinner, voltado para o condicionamento que opera sobre o mundo. A resposta levando ao estímulo. O Watson era o estímulo levando a resposta que eu quero. O Skinner já falava o contrário. Dependendo da resposta que eu tenho, eu vou dar o estímulo. Ou para essa resposta se repetir, ou para essa resposta se extinguir. Dependendo do que eu quiser, eu vou dar o estímulo que eu acho interessante para manter a resposta. Realizado com fatos reais. Essa questão dessa resposta, por exemplo, o menino traz o caderno bonitinho, caprichadinho, organizadinho, com margem, do jeito que eu quero. Aí eu vou dar a ele o estímulo, que é a carinha feliz, que é o parabéns, para repetir esse comportamento que para mim é interessante. Tá? Uma outra corrente é o behaviorismo social. Status behaviorismo social busca a análise do pensamento e dos mecanismos de controle da ação, bem como reconhece que a análise do comportamento. Esse behaviorismo social, ele fala dos processos autorregulatórios e um determinismo entre ambiente e homem. Tá? Então, para esse behaviorismo social, a pessoa age de forma autodirecionada. Então, eu, enquanto ser humano, para o behaviorismo social, eu vou escolher os estímulos que eu quero para dar as respostas que eu pretendo. Esse é o behaviorismo social, tá? As respostas que eu considero relevante. Então, o Watson, eu vou dar estímulos para levar a resposta que eu quero. Skinner, de acordo com a resposta, eu vou dar o estímulo para manter, ou para extinguir, ou para diminuir, vai depender. O behaviorismo social, eu, ser humano, eu, indivíduo, eu vou ter
uma autodireção, eu vou selecionar os estímulos de acordo com a resposta que eu quero dar, tá? E aqui ele defende a noção de aprendizagem como modelação, em que o conhecimento e comportamento são aprendidos através da observação. É uma outra coisa que o behaviorismo social fala, é que o aluno aprende pela observação, pela imitação. Behaviorismo mediacional. A gente viu o Watson. O Watson falou o quê? Eu tenho um estímulo ocasionando uma resposta. Skinner veio e disse, eu tenho uma resposta e o meu estímulo vai depender da resposta que eu quero ou não ter. O mediacional, ele acrescenta mais um outro elemento nessa relação. É o estímulo, organismo, resposta. Estímulo, ser humano, resposta. Tá? Então, após o estímulo e antes da resposta, acontecem processos internos da pessoa que conectam o estímulo à resposta. Então, não seria o simples condicionamento. Eu recebo um estímulo, eu vou processar esse estímulo e eu vou dar a resposta a ele. Esse é o behaviorismo mediacional. Então, a resposta ela seria mediada pelo indivíduo, a partir do estímulo dado. Né? Behaviorismo filosófico. O filosófico ele fala o seguinte, estado mental era o comportamento do indivíduo. Ok? Ali o Skinner, mais especificamente, que é o que é mais falado, né? Burrus Frederick Skinner. A repetição mecânica deve ser estimulada para acontecer a aprendizagem. O comportamento pode ser... A repetição mecânica, houve uma época que a gente aprendia com base nessa teoria do Skinner. Existe um exercício, se vocês até procurarem na internet, vocês vão achar que chama instrução programada. Ele era baseado na teoria do Skinner. Você tinha um exercício numa folha. Ao lado aqui você tinha a resposta que ficava tampada. Então você respondia e conferia a resposta. Acertando, você ia passando para frente. O que era isso? A questão do comportamento. Você acertava, você tinha um estímulo positivo. E aí você continuava querendo acertar mais. Né? Varia para aquela época, porque se hoje a gente for der um exercício desses, me olhar todas as respostas, colocar e pronto. Né? Para a gente ver como que as situações mudam de acordo com a história. O comportamento pode ser moldado por meio da punição aos comportamentos indesejados e do reforço e estímulo aos comportamentos desejados. Né? Condicionamento operante, hábito treinado, aprendido e gerado por uma ação do indivíduo. A gente vai ver o Skinner depois em outras aulas com mais profundidade, mas o que ele falava? Você moldava o seguinte, você dava um estímulo positivo para um comportamento que você quisesse que fosse repetido. Estímulo negativo, você daria para você extinguir aquele comportamento. Tá? E a punição é uma coisa mais veemente, uma atitude mais, às vezes até agressiva, para extinguir de vez aquele comportamento. Por exemplo, uma birra de uma criança. Na birra, a criança está lá dando birra, rolando no chão. Qual que seria o reforço positivo para a birra continuar existindo? Dá o que a criança quer. Né? Ela dá birra, dá birra, dá birra. Se você dá o que ela quer, você está reforçando aquele comportamento. O reforço negativo seria o quê? A criança está dando birra, vira as costas e sai. Na segunda vez, vira as costas e sai. Então, você está dando um reforço, que ele chama de negativo, para extinguir o comportamento. E a punição, no caso da birra, seria um tapa. Que aí seria para acabar com a birra. O Pavlov ele é famoso, ele também falava de estímulo, né? Ele colocou 3 estímulos. Ele colocou o condicionado, o incondicionado e o neutro, tá? O condicionado, o estímulo condicionado, né, para uma reação, neutro a princípio, porém após passar por inúmeras repetições, associações, passa a ser condicionado. Resultado do treinamento de cães. Então, por exemplo, você está treinando um cãozinho, aí você manda ele assentar. Você manda ele assentar, aí ele assenta, você dá um biscoitinho.
Você manda ele sentar, ele assenta, você dá um biscoitinho. Todas vezes que você manda ele sentar e dar um biscoitinho, você está condicionando. Vai chegar um ponto, cara, que você mandar ele sentar, mesmo que você não dê o biscoitinho, ele vai sentar, tá? Aí já condicionou. O incondicionado é um reflexo inato, natural do organismo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, para o estímulo incondicionado calor, a resposta incondicionada é o suor. Se a gente está com muito calor, não tem como você não suar, né? É uma resposta incondicionada para um estímulo. O calor vai fazer você suar, o frio vai fazer você tremer, né? Quer queira, quer não. E o estímulo neutro, ele é desligado, ele é neutro, desligado de qualquer ação ou reação pensada conscientemente, ele é involuntário. Por exemplo, coração, batimento cardíaco, a gente não olha e fala assim, agora ele vai bater a 25, agora ele vai bater a 40. Não, ele bate, né? Ele é neutro, ele bate independente de ação, qualquer reação do indivíduo. Ele acelera se você tem mais adrenalina, mas ele não para de bater. Segundo o condicionamento clássico, é possível desenvolver ou eliminar respostas psicológicas e fisiológicas em seres humanos e em animais. Infere que existem respostas comportamentais inatas e outras aprendidas por vivências boas ou ruins. É o que eu falei, é a questão do reforço, né? Se você reforça um comportamento, ele vai se repetir. Se você não reforça, se você dá um outro estímulo negativo, ele tende a se extinguir. O Watson. O que ele dizia? A psicologia deveria voltar-se para comportamentos observáveis, objetivos e concretos, abandonando a introspecção, motivação e filosofia. O Watson, ele também era behaviorista, comportamentalista. Então ele falava, não tem essa bobajada nada de motivação, de introspecção, não. O negócio é condicionamento. É a partir do condicionamento que a gente consegue moldar esses comportamentos, né? São aprendizagens condicionadas pelo ambiente e que aí a gente entra enquanto reforçador ou não dos comportamentos. Nesse caso do behaviorismo, a hereditariedade é praticamente abandonada, porque se eu posso modelar qualquer comportamento, aquilo que o indivíduo trouxe com ele não deixa de ter valor, tá? E uma causa recorrente leva ao mesmo efeito. Então, assim, é o caso da bolachinha. Eu dou a bolachinha, assento, dou a bolachinha, assento. É uma causa que vai levando ao efeito do aluno assentar. Eduardo Lee também. Para se moldar no comportamento, é preciso recompensar a pessoa que o realiza. Os comportamentos que resultam em satisfação tendem a se repetir e os que resultam em desconforto tendem a diminuir a sua ocorrência. A aprendizagem é consequência de associação entre estímulos e respostas. Isso é a questão do behaviorismo clássico, né? Todos eles são behavioristas comportamentalistas. Aquilo que é bom, a pessoa tende a repetir. Aquilo que é ruim, tende a extinguir o comportamento, né? Então, a aprendizagem para eles, ela não era um fator interno nem nada. É consequência de associação entre estímulos e respostas, que é a base do behaviorismo, né? Eu determino o comportamento que eu quiser a partir dos estímulos que eu vou dando para aquele aluno, ou para aquele indivíduo, no caso, né? Então, ali, gente, a gente encerrou o behaviorismo, né? O que é básico do behaviorismo? É uma teoria que fala em moldar comportamentos a partir de estímulos a respostas, a determinadas respostas. Eu vou dar reforço positivo se eu quero que o comportamento continue acontecendo, eu vou dar um reforço negativo se eu quero que esse comportamento se extinga, ou eu vou fazer uma punição, né? Por exemplo, o aluno não fez a tarefa, a punição é o quê? Não vai ao recreio, não vai à educação física. Reforço negativo, perdeu o ponto de participação. E ele fez a tarefa, bom, você tem você tem um ponto de participação, na teoria comportamentalista. Agora a gente tem o Freud, né? A teoria psicanalítica do Freud. Tá até passando uma série, eu ainda não assisti, na Netflix, sobre o Freud. Dizem que é bem interessante, né? O Freud, ele era um psiquiatra, um psicanalista, e ele formulou uma teoria que foi uma teoria muito avançada para a época dele. E aí, o que ele tem a ver com a educação? A gente vai ver agora o que ele tem a ver com a educação. Inicialmente, ele definiu 3 níveis para a consciência.
o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, né? Consciente são... Só um minutinho, pessoal. Consciente são os fenômenos que a gente consegue saber que eles existem. Eles são conscientes pra gente. A gente toma atitudes sabendo que eles estão acontecendo, né? A gente atua de forma consciente. O inconsciente, o pré-consciente, os fenômenos não conscientes, mas que a pessoa, se ocupar deles, pode vir à consciência. Então, eles não estão conscientes, mas se eu pensar, e se eu analisar, e se eu quiser, eles podem vir à tona. E inconscientes são realmente os fenômenos não conscientes, aqueles que estão no mais íntimo da minha mente, que muitas vezes eu não quero que eles apareçam, né? São situações que me incomodam e que eu não quero trazer à tona. Tranquilo? A gente já falou dessa teoria dele também, o modelo estrutural de personalidade. Ele falou que a gente é dividido o ser humano em 3, né, níveis de personalidade. O id, o ego e o superego. O id seria o inconsciente, sem trava, sem limite, sem trela, busca o prazer. Age buscando sempre o prazer, não tem limite. O ego busca harmonizar os desejos do id e a repressão do superego. Eu volto nele daqui a pouco. O superego são os valores da sociedade. O objetivo é ser aceito e amado por todos. O superego seria aquela pressão em cima da gente, não faça isso não pode, isso não é bom, isso não é aceito socialmente. Seriam as travas da sociedade por Freud. E o ego, ele é a parte equilibrada do ser humano. Ela tenta harmonizar o que é id, porque todo mundo tem um id dentro dele, com o superego. Então seria aquela pessoa equilibrada, que ela consegue harmonizar os seus desejos mais instintivos com a repressão da sociedade, harmonizar e viver bem. Esses são alguns modelos de defesa que a pessoa utilizaria para se defender de desejos. Porque o que ele fala? Olha aqui, pulsões inatas, sexual e da morte. O Freud falava muito em sexual, em sexo, em libido, em energia sexual. Então ele falava que as pessoas usavam esses modelos para se defender de desejos ocultos que ela não gostaria que aparecesse, ou de uma relação com o outro que ela não gostaria, né? Então deslocamento, fixação, formação reativa, identificação, projeção, regressão, repressão e sublimação, né? São todos mecanismos, por exemplo, né? A repressão, você reprimir aquele desejo que você tem, não porque você não quer deixar vir à tona, mas por medo do que vão dizer, do que vão pensar, do que vão falar. A sublimação, quando a pessoa pega aquele desejo sexual dela e joga para uma outra área, por exemplo, muita caridade, fazer muito pelo outro, então ela sublima, ela joga a sua energia sexual numa outra vertente. E assim vai, né? Fixação, projeção, identificação, identificar com o outro, deslocamento, eu desloco aquilo que eu sinto para o outro, mas na realidade é um sentimento meu, né? A fixação, se fixar no outro. Então são vários mecanismos de defesa. O que é importante a gente saber nesse caso? Que o Freud falou que a pulsão inata do ser humano é o sexual e a da morte, e que todos esses são mecanismos de defesa para uma sexualidade mal resolvida. Chegamos aí, né? O que o Freud, que era psicanalista, que falou de mente, que falou de ego, de superego, de consciente, de inconsciente, tem a ver com a educação. Isso aqui, ele falou em fases do desenvolvimento humano. Como ele falava em libido, ele falava dessa questão da libido estar concentrada em alguns lugares em determinadas fases do desenvolvimento. Então, por exemplo, fase oral, até os 2 anos de idade. O centro de prazer da criança, aqui eu pus passivo receptivo, né, até o centro de prazer dela é na boca. Então, para o Freud, nessa fase, até os 2 anos mais ou menos, o centro de prazer da criança está concentrado na boca, libido. Então, é a chupeta, ela leva tudo à boca, ela pega tudo que ela vê no chão e quer levar à boca.
Por quê? Porque ela sente prazer nesse ato, né? A própria sucção do mamar, na hora do mamar, do aleitamento, causaria prazer na criança. A fase anal. Então, por exemplo, eu trabalho com criança pequena. Se eu conheço sobre essa fase, se eu conheço sobre todas as fases de desenvolvimento propostas por Freud, eu vou lidar com o meu aluno de uma maneira diferente. Eu vou compreender, né, sobre a ótica do Freud, que aquilo é uma fase que ele está vivenciando e que eu não preciso descabelar, jogar para cima, chamar pai, conselho tutelar, que é uma passagem normal. Eu preciso ajudar a criança a vencer essas fases e encerrar. A anal, 2, 3, 4 anos mais ou menos, centro de prazer nas pulsões anais e no controle intestinal. É o momento de tirar a fralda, que às vezes a criança faz e fica lá passando a mão, apertando. Por quê? Porque ela sente prazer, né, no ato de evacuação, na pulsão intestinal, aquilo dá prazer para ela. A libido está concentrada nessa área. A fálica, 3, 4, 6 anos de idade mais ou menos. O centro de prazer é na região genital, né? Muitas vezes a criança está se masturbando dentro da sala de aula, e aí o que a gente vai fazer? Se a gente tem conhecimento dessas fases enquanto professor, vou conversar com ele, vou falar, olha, eu sei que isso é bom e tal, mas isso não é para ser feito em público, e não vou gritar e fazer uma hora escarcel, porque segundo Freud, se não forem vencidas todas essas fases, você pode criar problemas para a vida adulta. A pessoa pode ficar mal resolvida, que a gente fala, né? Nessa fase fálica é que surge o complexo de Édipo. O complexo de Édipo seria o seguinte, o menino, né, o filho, o menino, ele se apaixonaria pela mãe. E o pai passa a ser um rival. Ao mesmo tempo, o pai é um rival e é um modelo, porque ele quer vestir as roupas do pai, ele quer calçar o sapato do pai, porque ele estaria num processo de conquista da mãe, tá? O Édipo por isso, né? Porque o Édipo lá que matou o pai, apaixonou e tal. E também existe na menina, que é o complexo de Eletra, que a menina apaixonaria pelo pai e a mãe passa a ser uma rival e ao mesmo tempo ela se espelha na mãe para tentar conquistar o amor do pai. A fase de latência, dos 6 até os 11 anos, a libido passa a ser secundária, né? A sublimação do desejo sexual. Naquela época as meninas só querem brincar com as meninas, que os meninos só querem brincar com os meninos, que eles se afastam, que eles não gostam um do outro, aquela coisa. E quando chega a partir dos 12 anos mais ou menos, eu falo que até essa fase está adiantando hoje em dia, né? Tá saindo, chega mais cedo, despertam os desejos e impulsos sexuais. Aí é a genital, mas o prazer está no genital do outro. É aí que mora o perigo. Eles começam o prazer e a busca pelo outro, pelo parceiro. A Gestalt. O que é essencial? A Gestalt traz várias situações, mas o que é essencial? Teoria da forma ou psicologia da forma. Diz que é preciso entender o todo para compreender as partes. Então você tem que compreender o todo. E a partir do momento que você entende o todo, você vai compreender as partes também. Você parte do todo para as partes. Defende a compreensão de algum evento, contexto, por insight, entendimento súbito e intuitivo. Insight é a chave, a palavra-chave da Gestalt. Insight seria o seguinte, você está com uma situação, com um problema, precisa resolver alguma coisa, de repente vem aquele plim e a gente consegue resolver. Isso seria um insight, entendimento súbito e intuitivo. Então, de repente, eu compreendo a maneira de resolver aquela situação que estava me incomodando, que eu não estava achando um caminho. Isso seria insight, tá? A gente observa o objeto e as visões de mundo de cada pessoa, são atributos da percepção humana. Na Gestalt, eu observo duas coisas, o objeto em si, né? E as características que dizem respeito à minha visão de mundo. Então, por exemplo, se eu vou olhar uma arma, o objeto em si, eu vou olhar a arma, ela dá tiro, ela pode matar, não, ela dá tiro. Se eu vou olhar as minhas visões de mundo, eu não gosto. Eu vou olhar com receio, com medo, aquilo me incomoda. Eu coloco a minha visão de mundo no objeto. Tá? Agora, fundamental aqui é isso, é preciso entender o todo para compreender as partes e o que é insight, né?
É um entendimento súbito de alguma coisa, que seria até uma intuição. Nossa, eu não entendi como eu consegui resolver aquele problema. De repente, a solução se apontou, apareceu para mim. É só para conhecimento, tá, gente? São as leis da Gestalt, que ela fala: unidade, unificação, proximidade, continuidade, fechamento, pregnância e semelhança. Isso tudo para dizer o quê? Que você vê o todo e depois as partes. Por fim, essa etiologia moderna, ela é influenciada pela teoria da evolução, né? Então, eles sugeriram a necessidade de observar e elaborar a teoria de comportamento por meio da análise de estímulos externos e mecanismos internos. É mais ou menos aquilo que a gente viu. Você vê o comportamento humano a partir do que é vivenciado de forma externa e do que o indivíduo tem internamente. E o psicossocial foi escrita por Erikson, né? O próprio nome dela já fala, como a cultura influencia o desenvolvimento psicológico. Então ela fala de cultura, que é social, e o psicológico é o psico, de cada pessoa, tá? E ele dividiu em alguns estágios, a saber, né? Estágio 1, confiança e desconfiança, de 0 a 2 anos mais ou menos. Estágio 2 são estágios de desenvolvimento com algumas características específicas cada um. Estágio 2, autonomia, dúvida e vergonha. Estágio 3, iniciativa e culpa. Estágio 4, diligência e inferioridade. 6, identidade, confusão de identidade, que é a parte da adolescência, né? 6, intimidade, isolamento. 7, generatividade, estagnação. 8, produtividade e desespero, né? Que é quando a pessoa vai rever a sua vida e vai pensar assim: nossa, valeu a pena, não valeu a pena, o que eu vou fazer da minha vida. Bom, pessoal, essa aqui a gente encerra a aula 2, né, da Psicologia da Educação e do Desenvolvimento. Estudem, vou enviar o link para vocês, eu espero ser útil, ajudar vocês, tanto nos praticandos, quanto na realização das avaliações. Qualquer dúvida, eu estou às ordens. Bom dia.